eu percebi que além da frequência da doença, da frequência da virose, eu estava atraindo outras coisas que estão na mesma frequência. Tristeza, ansiedade, depressão, falta de ânimo. Quem sabe esse vídeo aqui é para te alertar. Eu tive esse start no momento, falei, cara, é a frequência. Olá, tudo bem com você? Hermano aqui. Hoje eu quero conversar com você um pouco mais tranquilo, de uma maneira mais direta. Eu quero falar um pouco sobre frequências e vibrações, agora um termo mais específico, falando sobre enfermidades, doenças, vírus, bactérias. Por que eu quero falar sobre esse tema? Esses dias eu peguei uma virose, né? Hoje em dia tudo é virose, né? Teve um tempo que não podia se ir ao médico com resfriado, né? Que já era uma outra enfermidade, um outro diagnóstico, né? Esse resfriado, vamos dizer assim, me deixou um pouco impossibilitado de fazer algumas questões importantes. Uma delas é gravar vídeos para vocês aqui, tá? Falando, né? Gravando áudios. E isso me levou a pensar, né? A raciocinar e a entender algumas questões que eu falo aqui no canal sobre que tipo de frequência a gente está se conectando, né? Doença, enfermidade, seja qual for a nomenclatura que você use, né? Um gripado, resfriado, tosse, desânimo, tudo isso tem a ver com frequências e vibrações. Eu estive nesses momentos, né? Ainda estou passando por esse processo, por isso resolvi gravar um vídeo aqui totalmente direto, sem muito programação, sem muito roteiro, para falar justamente aquilo que está no meu coração. Eu precisava gravar um vídeo, né? Como eu tenho um compromisso com você aqui, gravar vídeos para trazer conteúdos até para a questão do YouTube, né? A gente não pode ficar quebrando regras de postagem, né? Tem que ter lá uma sequência. E eu sei muito disso porque eu estudo sempre os algoritmos aqui do YouTube, tenho gerentes do YouTube que acompanham o meu trabalho, que me auxilia também aqui nessas questões. Enfim, só que em uma outra ocasião, em uma outra situação da minha vida, se eu não entendesse o que eu entendo hoje, eu esperaria um tempo até a gente se recuperar e tal, e depois voltar à tona. Vamos lá então para a minha linha de raciocínio aqui, eu espero que isso seja útil para você. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui, ative todas as notificações, porque assim você vai receber os próximos vídeos. E eu quero que você deixe seu comentário aqui abaixo, isso é muito importante pra gente. Aqui abaixo tem o botão curtir, o botão se inscrever e o botão valeu demais. É muito importante você saber que todas as vezes que você clica no botão valeu demais, você tem a oportunidade de fazer uma contribuição expressando a sua gratidão na prática, né? Como eu disse, eu estou um pouquinho resfriado, uma virose. E isso, há um tempo atrás, poderia me impedir de gravar um vídeo, de estar aqui falando com vocês, porque a voz está um pouco rouca e tudo mais. Mas justamente por isso, eu estou aqui gravando esse vídeo para compartilhar com você que não existe pessoa tão sábia, tão preparada, né, na sua cognição, nos seus entendimentos, estudos e práticas, que não entre em baixas vibrações. Embora eu faça aqui para vocês sempre exercícios para vocês estar sempre em alta, né, sempre procurando as frequências altas, existe uma lei, a lei do universo, chamada a lei do ritmo, que ela rege justamente isso, que há momentos em que você vai estar em alta, mas por conta, né, dessa ciclicidade do universo e da nossa vida como um todo, a gente vai sim passar por momentos de altas e baixas, né? É como se uma roda mesmo, é um ciclo. E a lei da polaridade diz isso, você vai estar alto em algum momento, você pode permanecer ali por quase toda a sua vida, mas em algum determinado momento, por rápido ou demorado que seja, você vai estar em uma linha abaixo, né? O universo funciona de uma maneira harmônica. E essa harmonia se dá, né, justamente pelas nuances, né, dessa lei, altos e baixos, quente e frio, né? O que é por dentro é por fora. Isso é a lei da correspondência. Tudo na nossa vida tem um sentido, tudo tem um propósito. E às vezes, quando nós estamos na baixa, no momento de baixa, a gente pensa assim, o que eu fiz de errado, né? O que está acontecendo comigo? Será que eu estou em pecado? Será que eu não fiz direitinho a técnica da gratidão? Será que eu não estou fazendo corretamente aquilo que deveria fazer? Isso vem na nossa mente, né? Mas quando nós entendemos que tudo tem o seu tempo, em Eclesiastes diz o seguinte, que tudo na vida tem o seu tempo. E isso é falando com relação ao universo. Deus, em Eclesiastes, fala sobre as leis universais. Por isso eu sempre digo aqui, quanto ao ser cristão ou não ser cristão,
Isso independe, né, das leis universais. Mas os cristãos, eles deveriam saber muito mais, né, do que uma pessoa que não estuda a Bíblia, por exemplo, né? Uma pessoa que lê a Bíblia na sua íntegra, entende ali o que Deus está falando, ele, de cara, ele já identifica as leis universais ali em ação. Embora a Bíblia não fale desse termo, né, leis do universo, né? Simplesmente são as leis de Deus. E nós, como entendemos que vivemos em um universo, né, onde tudo está ligado, né, interligado, conectado, né, independente de qual seja a maneira que você fale, mas de alguma maneira nós estamos conectados por uma malha gigantesca, e essa malha pode ser chamada malha espiritual, malha divina, né, malha quântica. Tudo isso faz parte do quê? Do nosso estar aqui nesse mundo físico, do universo. Que embora o físico esteja em plena atividade, ele é um reflexo do não físico. E quando eu leio a Bíblia, eu entendo isso. Em Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de se alegrar e tempo de ficar um pouco mais retido nas emoções. Há tempo de nascer e o tempo de morrer. Há um tempo de abraçar e um tempo de estar longe. Isso é a palavra de Deus. E o que é isso na prática pra gente? Leis universais. Lei da semeadura, lei do ritmo, do dar e receber, lei da correspondência. Tudo isso está nesse Eclesiastes aí. Eu, nesses dias, como eu disse, estou nessa baixa. Eu não poderia deixar de gravar um vídeo para você porque eu estou na baixa da linha do ciclo, né? E isso é importante você entender, porque não existe ninguém melhor que ninguém, nem uma pessoa tão boa o suficiente que vá ter saúde a vida inteira, em todos os momentos, né? Saúde plena. E com relação às finanças também. Uma hora você está um pouquinho mais, uma hora você está um pouquinho menos. Conselho para você, exclua da sua vida essa história de estabilidade financeira, porque isso é a pior prisão que você pode estar, né? Estabilidade financeira. Chegou um momento, quer dizer que nunca mais você nem sobe nem desce na sua vida, né? Então, estabilidade financeira também não é algo que eu busco crescente, né? Sempre crescer financeiramente. E na saúde também, sempre melhorar na saúde, mas isso não significa que em um determinado momento na saúde eu não vá ter uma queda, porque se não existe isso, as coisas não estão harmônicas na minha vida. Os opostos precisam existir. Se não existissem as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, como que seria o mundo, né, se não tivesse aquele momento das flores? E como que seria o mundo se não tivesse aquele momento de recolher, né, para o inverno, para a terra se refazer ali? E como seria o mundo se não existisse o verão? Então a nossa vida também é regida da mesma maneira que o universo é regido. Nós temos primavera, verão, outono e inverno. E nenhuma dessas estações da nossa vida são necessariamente momentos ruins. Agora, o que acontece é, quando eu estou em um inverno, eu tenho que entender que esse inverno não pode ser eterno. O que você está passando agora, mesmo que seja algo ruim para você, ele precisa ter um tempo de acabar. Ele não pode ser eterno. Se você está em uma fase da sua vida que perdura por anos e anos, significa que você entrou nessa fase aí do seu ritmo, mas você não entendeu que você precisa sair daí. É aqui que está a virada. Eu posso, em algum momento, estar passando por enfermidades, episódios de recolher um pouco para se estabelecer, claro, mas isso não pode ser eterno. Da mesma maneira que você também não pode trabalhar feito um louco a vida inteira. Você precisa dar um gás, mas também precisa descansar. Por isso tem o dia e a noite, né? Hoje muitas pessoas trabalham no período da noite, mas no tempo mais antigo, né, a Bíblia dizia assim, o dia é para trabalho e a noite para o descanso. Na sua essência, a noite foi criada para que nós pudéssemos descansar, recarregar as baterias, né? Mas com a evolução, modernidade, pós-modernidade e esse mundo agitado que nós vivemos, que é necessário fazer mais e mais, as pessoas trabalham dia e noite. E isso acarreta em um desequilíbrio das leis universais na nossa vida, as leis naturais de Deus na nossa vida e principalmente na saúde. Então, se você está levando uma vida hoje que você levanta muito cedo, trabalha até de madrugada, em uma hora ou outra vai dar ruim. Por quê? Porque vai quebrar, está quebrando o ciclo, né, da harmonia que Deus preparou para você. Eu sei que não é fácil a gente manter essa regra, porque já faz muitos anos,
anos, né, que o mundo vem se evoluindo, então tudo bem. O que eu quero dizer é que quando eu entendo que Deus é quem estabeleceu isso na minha vida, que eu não sou o super-homem e você não é uma super-mulher, você pode sim estar em momentos de alta e em momentos de baixa. A questão é, por quanto tempo eu e você vamos permanecer nessa situação? E pensando nisso, né, sobre essa minha questão aqui, eu percebi algumas coisas bem peculiares. E de repente você possa estar também sentindo isso ou já passou por isso. Além dessa minha condição de saúde, de garganta, de mal-estar, eu percebi algo mais. Eu percebi que eu entrei num estado meio ansioso por conta de tudo que precisa ser feito, das demandas, né, da vida, dos compromissos, das agendas, que são muitas. Reagendar algumas coisas. Eu senti um pouquinho de ansiedade. E junto com isso, eu senti também um pouco de depressão, de tristeza, de falta de motivação. E aí você me pergunta, irmão, o que isso tem a ver com esse momento que você está vivendo de virose, de se recolher? Bom, eu também pensei, né? O que isso tem a ver? O que a ansiedade, essa falta de quietude mesmo, né, tem a ver com o que eu estou vivendo? Por um olho natural, né, das pessoas que, nossa, não tem nada a ver, tal, isso aí é, né, isso aí é um momento que uma coisa não bate com a outra. Está ansioso porque teve que reagendar muita coisa, você está ansioso porque teve que se retirar em um momento de alta performance. Mas o que eu vejo nisso é exatamente o que eu ensino aqui, é que quando nós estamos em uma vibração em determinada frequência, a gente, né, como eu sempre ensino aqui, que toda vibração procura por uma frequência. E ainda que eu seja otimista, ainda que eu seja todo entendido nisso, a gente entra não por conta do consciente, a gente entra nesse estado por conta do subconsciente. E aí, como a gente já está meio doente, o que acontece? A gente entra em uma vibração de doença. Na live passada eu falei sobre isso, sobre a pessoa que está doente, ela está em uma frequência de doença. E se essa pessoa está o tempo todo pensando em morte, ela está entrando na frequência da morte. Quando eu percebi esses sentimentos, né, de ansiedade, tristeza, depressão, falta de ânimo, eu percebi que além da frequência da doença, da frequência da virose, eu estava atraindo outras coisas que estão na mesma frequência. Tristeza, ansiedade, depressão, falta de ânimo. Isso está na mesma frequência da doença. Então, o que eu quero que você entenda aqui agora comigo? Quem sabe esse vídeo aqui é para te alertar. Eu tive esse start no momento, falei, cara, é a frequência. É a frequência. Então, todas as vezes que você está doente, você está naturalmente entrando em frequências baixas que vão atrair todo tipo de correspondência a essa vibração. Eu logo saquei, então eu estou entrando nessas situações de sentimentos e tal por conta da frequência. Se analisa aí, não sei qual é a sua vida hoje, quem sabe você está de repente também com esse tipo de sentimento, né? Ansiedade, depressão, falta de foco. De repente você não está nem doente, você não está, irmão, eu não estou resfriado. Mas se você não se precaver em sair urgentemente dessa frequência, lembra que eu falei para você que você pode sim estar em um momento de baixa. De repente é o inverno da sua vida, né? Mas você precisa identificar o seguinte, cara, o que me fez entrar nesse inverno? O que me fez ficar nessa frequência? E entenda que, às vezes, é necessário permanecer por um pouco de tempo aí. Às vezes você não vai entrar e sair no exato momento em que você percebeu. Mas a consciência disso é o que vai, de fato, determinar o tempo que você vai permanecer aí. Porque tem pessoas que entram numa queda nas suas emoções, uma queda nas suas finanças, uma queda nos seus relacionamentos e ela não identifica, essas pessoas não identificam isso. Então, entrar nesse espiral não é o problema. Todos nós entramos. Se não entrou, vai entrar. Então, se você está no seu momento de alta, se prepare para o momento de baixa. Não é que você vai estar buscando ou atraindo isso. Muito pelo contrário, você vai entrar independente disso. É a lei. Tudo que está em cima pode estar embaixo em algum momento e quem está embaixo pode estar lei do ritmo. Eu acredito que esse vídeo aqui é tratando justamente sobre essa questão, né, dos ciclos da sua vida e da lei do ritmo. Que você precisa entender isso. Se você ficar batendo o pé, falando, eu não quero, você vai atrair mais disso. Porque o não é aceito pelo seu subconsciente. Então, todas as vezes que você fala assim, eu não quero estar aqui, você só está dizendo assim, quero estar aqui.
Porque o seu subconsciente, ele elimina o não. E ele pega a intensidade da emoção que você está falando aqui. Então, todas as vezes que você diz que não quer algo e essa sua emoção é de indignação e é mais forte do que aquilo que você quer, você vai continuar nessa frequência, nessa situação. É como eu disse, as pessoas não identificam que elas estão descendo, às vezes está lá no fundo do poço, que é um fundo de poço. Fundo de poço é quando você está num local onde você não tem mais praticamente saída. A saída é só para cima. A alusão que eu faço aqui a situações difíceis, né, uma analogia a doenças, a situações financeiras, né, ruins, então fundo do poço. Quando você está lá no fundo do poço, você não tem uma outra alternativa a não ser subir, né? Quando você está em uma frequência baixa, você não tem uma outra alternativa a não ser subir a frequência, né? Sair dali. Só que o problema é quando as pessoas não identificam. Elas não conseguem ver que estão ou em um momento de baixa, ela poderia nesse exato momento identificar. E olha só, quando nós caímos em baixa, embora a lei do ritmo diz que um momento eu vou estar em alta e outro eu vou estar em baixa, não significa que eu preciso ir até o fundo do poço para identificar essa minha baixa. Estamos aqui no alto. E de repente eu comecei a cair. Se eu identifico aqui, né, nessa pequena queda, que eu estou entrando em uma espiral, eu estou entrando em uma queda e eu sou inteligente e eu entendo que a lei do ritmo é natural, que eu posso estar em alta, mas também eu posso estar em baixa, eu posso identificar aqui. Nossa, caiu um pouquinho. Rapaz, está acontecendo. É natural isso. Não vou me espantar, eu não vou me ficar uma pessoa desesperada, porque eu dei uma quedinha aqui. E aqui você começa a pensar, o que eu posso fazer para eu sair daqui urgente? As suas quedas não precisam ser na mesma proporção das suas altas, né? No gráfico você sobe aqui e tal, mas não precisa fazer isso, né? Não precisa ser uma queda brusca. Você pode identificar o momento da queda logo no início e resolver isso, porque isso é frequência, isso é vibração. Mas o problema, como eu disse, as pessoas elas começam aqui, elas sobem, uau, tô subindo, tô bem, e de repente ela não percebe. E aí, tô bem, não percebe. E aí de repente a pessoa tá aqui, ela faz aí tem algumas pessoas que quando estão aqui no fundo do poço, ela fala, caraca, o que aconteceu comigo? Ainda está em uma ação da lei do ritmo. Naturalíssimo isso. Embora você esteja no fundo do poço, ainda é a ação dessa lei na sua vida. O problema é que você foi identificar essas quedas somente quando estava no fundo do poço, tá? Não tem problema nenhum. Agora, quanto tempo você vai ficar aí? E qual é a vantagem entre uma pessoa e outra? Bom, a vantagem daquele que identifica logo nas pequenas quedas é que se ele é inteligente, ele sabe que pensamento gera o sentimento. Os sentimentos são vibrações. E essas vibrações é que vão entrar em uma frequência. Essa frequência é que está ditando quanto tempo você está ali nessa queda. Quando nós estamos em alta, eu posso dizer para você que nós estamos literalmente em altas frequências, né? Então as frequências começam do 10, 20 e vai até 1000 e pouco, né? Então se você está em frequências acima de 400, 500, você está em uma ótima frequência. Agora, a partir de 150 Hz para baixo, você já começa a entrar nesse estado que eu estive nesses dias e que estou ainda no processo de subida natural, porque eu identifiquei. Quando você está lá em cima, você está em uma frequência legal, porque tudo que é alto, quanto mais alto você está nessas frequências, você está mais próximo a Deus. Deus está acima. Então, se você está em uma queda, você está se distanciando de Deus. E Deus é o quê? Alegria, paz, saúde, prosperidade. Eu não quero dizer que porque você está doente ou porque você está no fundo do poço, você tem algum problema com Deus. Não, você está longe dele, só isso. Longe no sentido de frequências, né? Porque Deus, ele está ao nosso lado o tempo todo, né? Nós sabemos disso, que Deus é onipresente, ele está aqui com a gente o tempo todo. Mas quando eu estou em queda, eu preciso me aproximar da alta. E é isso que vai determinar. E aí, o que faz com que eu saia disso? O entendimento aqui na minha mente consciente. Porque o que está me deixando para baixo é a minha mente subconsciente. Quando eu identifico isso, eu procuro sair disso mais rápido. Então, o conceito desse vídeo é: você não está imune a uma queda. Agora, você pode determinar que tamanho será essa sua queda, de acordo com a lei do ritmo. Você pode estar em baixa, mas não precisa estar no fundo do poço. Começou a cair, eu vou identificar essa queda. Está no fundo do poço? Também
é necessário agora reconhecer. O problema é quando a pessoa, mesmo no fundo do poço, não reconhece que tem algo errado na vida dela. É não porque ela fez ou porque ela simplesmente é uma pessoa má, não, porque ela entrou em uma frequência, em estados vibracionais que foram atingindo frequências. E cada vez mais ela foi vibrando mais denso, e o que é denso desce. Quanto mais leve a sua frequência, mais para cima você vai. Quanto mais pesado, mais denso, mais baixo você vem. E aí é o que eu chamo de fundo do poço, né? Do vale. Sabe por que a Bíblia fala muito de vale? Ele fala assim, você está no vale, né? E tem uma linguagem entre os cristãos que dizem, estou passando por um vale, né? Então aqui está o alto, bem aqui, né? Esse é o vale. Esse é o vale, né? É o V. Aqui é o vale. Quando nós estamos no fundo. Então isso é o quê? É a queda da sua frequência, é a queda das suas vibrações e você entra em um vale. O que a lei da polaridade disse, baixa. Para que você saia do vale, você precisa de entender algumas coisas agora. Você entende que o pensamento gera sentimento, o sentimento gera ação e a ação gera o resultado. Ok? O que eu posso fazer, o que você pode fazer quando você está resfriado, ansioso, preocupado e também com uma certa tristeza, entrando para um quadro depressivo? Você precisa sair dessa densidade de vibração, dessa densidade de frequência. Como eu te aconselho a fazer? Primeiro, entenda, reconheça que você está aí. Reconheço, estou aqui. O que eu posso fazer? Você precisa começar a mudar os seus pensamentos. Mas é claro que se você está em um momento em que você está já pensando pensamentos ruins, tristeza, ansiedade, depressão, você não vai conseguir de uma hora para outra mudar esses seus pensamentos. Você precisa agora ter uma atitude de fé. É aqui que a fé começa a agir na minha e na sua vida. E mesmo que você não seja cristão, não tenha o hábito de orar, eu te aconselho a começar a orar. Você sabia que a oração, ou eu diria a coisa mais importante, ou a coisa mais certeira, né, é uma das armas que você tem, né, uma das ferramentas, vamos dizer assim, armas, não, ferramentas que te conectam a Deus. E a oração, ela tem uma força tremenda de quebrar frequências e vibrações. Mesmo que você ainda não esteja se sentindo bem, não esteja tranquilo, você pode simplesmente falar com Deus. Assim, Deus, me ajuda a sair disso. Senhor, me ajuda a sair disso. Você não precisa ter uma oração eloquente, aquela oração de isso não impressiona Deus, isso não tem mais poder, isso não chega mais rápido. A oração, ela é simplesmente falar com Deus. E você pode falar com Deus assim, Deus, me tira desse vale. Usa essa linguagem mesmo, porque é justamente isso que está acontecendo comigo. Pode acontecer com você quando eu estou em um vale, em um momento de baixa. E está tudo bem. Não sou o pior dos humanos porque eu estou aqui. Eu simplesmente estou cumprindo um processo natural do universo, das leis que Deus estabeleceu, das leis naturais, leis universais, leis espirituais e digo até lei quântica. Tudo isso está num processo naturalíssimo. E é muito natural eu estar assim. Não tem nada de anormal. O que pode ser anormal é o tempo que eu vou permanecer aqui. Então, identifique isso. Essa ajuda a Deus, né? Tudo vem do alto, porque o mundo visível, ele é apenas o reflexo do mundo invisível, do mundo extrafísico. E lá no mundo invisível, a fé reina, a oração reina. Aqui no mundo físico, né, onde a gente pega aqui os resultados, pega, faz, trabalha, digita, grava vídeo. Mas lá no mundo extrafísico, lá no mundo quântico, no mundo das causas, a oração e a fé reina. O que nós fazemos no invisível, né? Como está a minha conexão com Deus? E eu digo não a minha conexão com a religião, não a minha conexão com a igreja, não a minha conexão com os templos, hein? Embora isso é importante na sua vida, eu não digo para você sair da sua igreja, não. Fique na sua igreja, mas se aproxime mais de Deus. É Deus que vai te tirar dali. Lembre-se que oração, ela precisa ser verbalizada. Uma dica que eu te dou. Eu oro no pensamento? Ok, mas nem que seja em pequenas palavras baixinhas. Mas verbalize isso. Esse é o primeiro passo para você sair desse vale. O segundo passo seria acreditar. Você precisa acreditar agora que você já está saindo desse vale. Você se visualize melhorando. Você pode continuar declarando, orando e olhe para frente. Se visualize como você seria sem essa condição, né? Seja enfermidade, seja sentimento.
E é assim que eu consegui vir gravar esse vídeo. Como eu vou ficar melhor? Como eu já estive. E esse meu projetar para o futuro vai mudando a condição do que eu estou agora no presente. E através de acreditar nisso, você começa já a se agir como se estivesse curado. Eu não estou ainda, estou sentindo ainda um pouquinho de rouquidão. Estou sentindo ainda um pouquinho de tristeza, mas levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima e vai indo, embora você ainda esteja sentindo. Esse é o segredo. Tem outro tempo atrás eu ia estar deitado, mas estou aqui gravando esse vídeo para quê? Para que eu tenha ação em direção àquilo que de fato eu estou buscando. E eu já estou sentindo as melhoras nas frequências. O que eu quero que você entenda é que quando você está em uma frequência de baixa, você atrai tudo que é ruim. Se você está doente, você atrai ansiedade, depressão. E eu não estou dizendo aqui que você nunca vai entrar. Eu estou falando esse vídeo inteiro aqui. Identifique o quanto antes e saia disso o quanto antes. Você está no poço? Ok. O que eu tenho que fazer agora, irmão? Sai disso. Saia disso. Eu te dei os passos aqui. Se conecte com Deus. Tenha sentimentos que você já está melhorando. E parta para a ação. Faça alguma coisa que te move, que faça você realmente sair da condição. Eu sei que não é fácil, porque se fosse fácil, não precisaria ter gente aqui ensinando, falando, né? Até a gente que às vezes tem todo esse entendimento, demora às vezes para cair a ficha, né? Eu às vezes demorei para cair a ficha que eu estava em uma cadência natural da lei e isso afetou o quê? A minha saúde, tá? Primeiro a minha saúde, depois a minha emoção. E eu vou esperar o que mais? Vou esperar atingir outras coisas? Eu vou esperar o quê? Quão grande seria esse meu fundo de poço, né? Então, tudo isso determina a sua vida. Se você está em uma situação melhor ou pior, depende da frequência e da vibração que você está. Então, eu vou pedir para você deixar aqui um comentário sobre o que eu falei aqui, o que você achou disso. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero te convidar de novo para se inscrever, para ativar os sininhos. Clique no valeu e esteja à vontade para contribuir, será muito bem-vindo. Eu quero te convidar também para estudar comigo no Instituto Hermano, né? A gente tem cursos que podem, de fato, clarear sua mente, te dar direções, né? E, quem sabe, se você fizer tudo que a gente ensina, mudar a sua vida para melhor, né? Eu sou o Hermano e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!